Fala pessoal, beleza? Meu nome é Isaac e hoje eu vou falar um pouco sobre IPTables. O que é IPTables? IPTables é um conjunto de ferramentas e medidas que permitem o controle e a definição de regras de firewalls e nets, permitindo que o servidor tenha uma melhor filtragem de pacotes, deixando passar apenas os seguros. Basicamente, o IPTables é a biblioteca que o Linux utiliza para a criação de firewalls e regras de uso dos pacotes, permitindo apenas que a pessoa acesse o pacote desejado. Vamos ver um pouco disso na prática. Já aqui no ambiente Linux, vamos fazer o primeiro uso do IPTables. Primeiramente, para utilizar o IPTables, precisamos estar em superusuário. Então é só digitar sudosu, digitar a senha e pronto, já estamos habilitados a utilizar o IPTables. Vamos utilizar o nosso primeiro comando do IPTables. IPTables -t filter -0. O que é que esse comando faz? Ele faz a listagem do que tem dentro da tabela filter do IPTables. Cada elemento de uma tabela existe o que se chama de chain. Cada chain é responsável por uma determinada coisa. Por exemplo, a chain input ele é responsável pelo que vai entrar no computador. A chain output é responsável pelo que vai sair da máquina. E a chain forward é responsável pela passagem dos dados sem interferir na máquina em si. Vale salientar também que o mesmo se aplica para as outras tabelas do IPTable, como por exemplo a tabela net. Vamos ver IPTables -t -t net -l. E aqui está a listagem das chains dentro da tabela net. Temos a chain pré-routing, que ele trata os pacotes antes do roteamento. Temos a chain input, que ele trata os pacotes antes da decisão do roteamento. Temos a chain output, que ele trata os pacotes depois da decisão de roteamento. E temos a chain post-routing, que ele trata os pacotes depois do roteamento. E também o mesmo se aplica a outra tabela do IPTables, que é a tabela Mangle. Vamos usar aqui o terminal do Linux para ter um atalho de escrever aqui. Eu vou botar aqui, ó, a tabela Mangle. A tabela Mangle ela é semelhante ao net, só que o net ele trata a tradução do endereçamento de rede, enquanto o Mangle ele trata a manipulação do conteúdo dos pacotes. Agora vamos fazer uma pequena demonstração de como o IPTables funciona. Primeiramente vamos fazer um ping nessa máquina. Para isso vamos pegar o endereço IP dela. Só digitar ifconfig e aqui ó 192.68.1.4. Aqui no prompt de comando vamos digitar o ping da nossa máquina virtual. Ping 192.168.1.4. Como você pode ver, o ping funcionou perfeitamente. Agora vamos mudar a regra para que esse ping não possa ser mais utilizado. Para fazer essa regra, basta utilizar na regra de input do filter a negação da utilização do protocolo ICMP ou da porta ICMP. Para isso é só digitar IPTables. Não precisa necessariamente digitar "-t filter", já que no IPTables a tabela filter é a tabela padrão dele. Então você pode deixar isso implícito e continuar fazendo o seu comando aqui. Para fazer essa regra,
é necessário digitar o menos A, que é o append, adicionar a regra, menos A, ok. Depois do menos A, tem que se digitar a chain que você quer adicionar essa regra, que no nosso caso é o input. Depois vamos adicionar nossa regra, que eu quero que na porta do ICMP, no protocolo ICMP, não seja utilizados qualquer entrada do protocolo ICMP na entrada da tabela filter será dropado, não será utilizado. Feito isso, se tudo der certo, não vai aparecer nada aqui, porque ele não será desse jeito que funciona. Então vamos ver, iptables -L. Note que esse -L, esse iptables -L é referente à tabela filter. E podemos ver aqui, drop, ICMP, NUE. Vamos ver agora como será o ping dessa vez. Vamos aqui no prompt de comando, vamos digitar novamente ping 192.68.1.4. Vamos ver se agora ele irá executar. Como podemos ver, todas as requisições do ping foram rejeitadas. Por quê? Porque a nossa política diz que toda a entrada do CMP é dropada, ou seja, ela não será respondida, ela não será entregue à nossa máquina. Vamos falar como o iptable funciona mais a fundo. Vamos novamente digitar iptables -L. O que é que cada um o que é que essa tabela quer dizer por detalhes? Por exemplo, aqui na tabela, na chain input, temos a política accept. O que é que isso significa? Significa que, por padrão, qualquer entrada de protocolo será aceita na chain input, ou seja, toda entrada que é requisitada nessa máquina será aceita por padrão. Contudo, antes de ir nessa regra padrão, ele primeiro checa as regras que estão dentro dessa chain. Como, por exemplo, a regra do nosso que acabamos de criar do ICMP. Primeiro ele vai checar se for do protocolo ICMP e se for do protocolo ICMP, ele irá dropar, ele irá negar, ele não vai deixar entrar. Se não for, se for qualquer outra coisa, ele vai deixar entrar, porque a política padrão é de accept. Então, contudo, para ter uma maior segurança, é recomendado que a política padrão da nossa chain seja de drop, porque é mais fácil você abrir as portas que você deseja do que você negar as portas que você não quer que seja acessada. Para mudar a política da nossa chain é necessário digitar o comando iptables -p e a chain que você quer alterar a política, no caso input, e o que você quero que seja drop. Vamos novamente ver como está a nossa tabela. Pronto. Como podemos ver, na chain input a política padrão é drop. No caso, mesmo se a gente tirasse esse CMP, ele não iria fazer o ping, pois a política padrão é drop. Como a política da chain input é drop, ele por padrão não deixará com que os pacotes cheguem na máquina. Então, mesmo que nós tiremos esse protocolo ICMP, essa política de drop ICMP, ele não fará com o ping.
Para deletar uma regra específica de iptables, basta digitar iptables -d. No caso, como a tabela filter é a tabela padrão de iptables, eu não precisaria especificar a tabela. Caso fosse outra, eu colocaria aqui -t e o nome da tabela. Como é a tabela filter, pode deixar implícito mesmo. Colocaremos -d para deletar o nome da chain, que é a chain input, e e você precisa digitar o número da regra. Como assim o número da regra? Como você pode ver, a regra que tem uma regra, não, que é o drop e CMP. No caso, essa seria a regra 1, só tem uma. Se fosse uma segunda regra embaixo, essa seria a regra 2, e assim sucessivamente. Então, digitaremos o 1 aqui e Enter. Como não aconteceu nada, se você conhece o ambiente Linux, você sabe que quando não aparece nada é porque o comando deu certo. Vamos checar isso. Como você pode ver, a nossa regra do drop não está mais na chain input. Agora que está sem a regra do input, vamos checar o nosso ping para ver se ele vai funcionar. Aqui no nosso prompt de comando, vamos digitar novamente ping 192.68.1.4 e vamos esperar ele tentar fazer esse ping. Como você pode ver, ele está tentando e não está conseguindo. Ele está dando um esgotado, não está conseguindo enviar o pacote. Como você pode ver, foi 4 pacotes enviados e 4 pacotes perdidos, ou seja, a nossa regra funciona perfeitamente, já que toda entrada de dados da nossa máquina virtual está sendo descartada como nossa política padrão. Agora, se eu quiser, mesmo com essa política padrão, permitir o ping, é só digitarmos iptables -a. Toda vez que vamos adicionar uma regra no iptables em si, precisamos digitar o -a para adicionar uma regra. E o nome da chain onde ele vai ficar e a regra em si, que no caso seria que o protocolo ICMP seja na política de aceitação. Accept. Vamos ver. Como você pode ver, o ICMP está como aceitação. Vamos ver se podemos fazer o ping agora. Aqui no nosso prompt de comando vamos novamente fazer o ping. E agora, como você pode ver, ele está recebendo os dados. Reforçando novamente o que foi dito anteriormente, que ele primeiro vai seguir a regra que está dentro da chain. Depois que terminar de seguir todas as regras que está dentro da chain, ele vai aplicar a política padrão. Vale salientar também que o comando de iptables eles são case sensitive, ou seja, se eu digitar algum comando, se ele for maiúsculo, se for minúsculo, interfere. Então, se formos digitar algo, temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, se eu quiser listar o que está dentro da tabela filter e digitar o "-l" minúsculo, ele não entende isso. Tem que ser explicitamente o "-l" maiúsculo. Agora vamos demonstrar mais precisamente os comandos do iptables. Vamos começar com o que a gente já fez anteriormente, que é o append, que é o de adicionar a regra. Você digita iptables, o nome da tabela, no caso, como a tabela é filter,
não precisa digitar. Menos A, que essa é responsável o append, né, que é pela adição, o nome da chain e a regra que desejamos. No caso, eu quero, por exemplo, se você quiser adicionar uma regra relativa a um protocolo de aplicação, como, por exemplo, um protocolo FTP, um protocolo HTTP, você não tem como digitar aqui, ó, "-p HTTP", justamente porque ele é um protocolo de aplicação. E o IPTables ele lida com o protocolo de transporte, a camada de transporte do modelo OSI. No caso, se você quiser é, tratar, permitir o acesso a protocolo HTTP, por exemplo, você digitaria no protocolo TCP, aí você só liberaria a porta padrão do HTTP, que no caso seria a porta 80. Aí PD port 80. Aí você feito isso, aí tem esse "-j". Esse "-j" ele especifica o que você quer que esse comando faça, que pode ser o accept, pode ser o drop ou o reject. No caso, o accept é de aceitação, o drop é de descarte. O reject ele também é de descarte, só que a diferença é que o reject ele avisa que está rejeitando, o drop ele só descarta, ele não dá aviso nenhum. No caso, vamos utilizar o accept. Como não aconteceu nada, não significa que o comando deu certo. Então vamos ver aqui no iptables "-l", vamos ver a listagem. Então, estamos aí, ó, accept TCP, só que aqui, ali perto de NUL, destination, tem ali TCP, DPD, HTTP, ou seja, nós estamos só liberando acesso do HTTP, não do TCP inteiro, só apenas do HTTP. Se eu quiser alterar esse protocolo HTTP, TCP, para ao invés de liberar o acesso da HTTP, eu queria liberar o acesso ao SSH, por exemplo, basta utilizar o replace, o "-r". Então vamos lá, iptables "-r". Assim como o delete, temos que especificar o número, no caso aqui ele é o número 2, a segunda regra. E agora iremos botar a política. E agora iremos botar a regra, que seria "-p", novamente, "-p", novamente, TCP, "-" de port, só que a porta do SSH é 22. Vamos colocar aqui, ó, SSH 22. Se tudo der certo. Esqueci de especificar a chain aqui. Esqueci de botar a chain aqui, por isso que não deu certo. É só colocar aqui, ó, a chain input. Agora sim. Vamos. Pronto, como você pode observar, no protocolo TCP, NUE, está utilizando o SSH em vez do está liberado o acesso do SSH ao invés do acesso ao HTTP. Se eu quiser deletar várias regras de uma vez só, basta utilizar o flush. Para utilizar o flush, basta digitar iptables "-f". No caso, entre o iptables e o "-f" seria a tabela, como a gente está mexendo na tabela filter, não precisamos especificar a tabela. Basta digitar iptables "-f". Agora vamos ver. Pronto. Não tem nenhuma regra aqui na tabela input. É bom prestar atenção que o flush ele só deleta as regras, ele não altera a política. A política ainda está como drop, como você pode ver.